Meu nome é Ana, e eu morri naquela noite de chuva em São Paulo, ou pelo menos foi o que todos pensaram. O acidente foi rápido, brutal, sem espaço para heroísmos. Eu dirigia de volta do plantão no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde as emergências nunca dormem e o ar parece sempre saturado de desespero. Meu turno havia começado às 6 da manhã do dia anterior, 16 horas costurando carnes rasgadas, entubando corpos que ainda imploravam com os olhos, preenchendo prontuários com nomes que eu esqueceria antes do amanhecer. Café frio, mãos trêmulas, o peso constante de decidir quem tinha mais chances de continuar respirando. Saí do hospital pouco depois das 2 da manhã, o jaleco dobrado no banco do passageiro, ainda manchado de sangue que não era meu. A marginal Tietê se estendia à frente como uma serpente de asfalto encharcado, refletindo luzes vermelhas e brancas em manchas alongadas. Chovia fino, insistente, aquela garoa paulista que não cai de uma vez, mas infiltra, cansa, apodrece. Eu estava na pista espessa, perto da saída para a Ponte das Bandeiras, quando o mundo decidiu acabar. Os faróis do caminhão surgiram do nada, um par de olhos amarelos rompendo a cortina de chuva. O veículo perdeu o controle ao tentar desviar de um carro parado no acostamento. Não houve tempo para frear, nem para rezar. Apenas o impacto, seco, ensurdecedor, e o som do metal gritando ao se dobrar sobre si mesmo. Meu corpo foi lançado para a frente, o cinto cravou-me no peito. O volante explodiu em estilhaços. O vidro se despedaçou em uma chuva brilhante e cruel. Lembro do cheiro de borracha queimada, do gosto metálico do sangue enchendo a minha boca, do mundo girando enquanto o carro rodopiava até parar atravessado na pista. Depois, luzes vermelhas piscando ao longe, sirenes abafadas como se viessem debaixo da água. Mãos apressadas me arrancando das ferragens. Alguém disse meu nome, alguém disse médica. A ironia final, fui levada de volta ao mesmo hospital onde havia passado o dia inteiro salvando desconhecidos. E então, silêncio. Acordei sem dor. Isso foi o primeiro soco no estômago. Nenhum latejar nas costelas quebradas, nenhuma fisgada no abdômen, nenhum gosto de ferrugem na boca. Apenas um vazio absoluto, limpo demais, como se alguém tivesse apagado o mundo com uma borracha cuidadosa. Eu não sentia frio, nem calor, não sentia o peso do próprio corpo. O chão sob mim era negro e liso, semelhante à obsidiana polida, refletindo uma luz que não parecia vir de lugar nenhum. Cada passo, quando tentei andar, criava ondulações sutis na superfície, como se eu pisasse sobre algo vivo, consciente da minha presença. Acima não havia céu, havia uma cúpula pulsante de tons cinzentos e carmesins profundos, como carne exposta sob uma pele translúcida. Veias luminosas serpenteavam lentamente, pulsando em um ritmo que lembrava um coração distante. O ar tinha um cheiro indefinível, enxofre suave misturado a incenso antigo, algo sagrado e profano ao mesmo tempo. Ao respirar, senti esse aroma descer pela garganta, não como oxigênio, mas como lembrança. Não havia vento, mas tudo parecia em movimento. Sussurros quase inaudíveis deslizavam pelas bordas da percepção, vozes sem idioma, carregadas de intenção. Era um lugar que observava, que aguardava. Foi ali, naquele espaço impossível entre o fim e a continuação, que eu entendi, antes mesmo de ver qualquer coisa, que não estava sozinha. Uma voz me arrancou daquele estado de contemplação suspensa. Não surgiu de um ponto específico do espaço. Pareceu brotar de dentro das paredes, do chão, talvez de dentro de mim. Era grave e aveludada, profunda como um trovão contido, mais quente e escorrendo lenta, densa, como mel derramando sobre carvão em brasa. Cada sílaba vibrava no ar e atravessava minha pele, não como som, mas como toque. Você demorou mais do que eu esperava, disse a voz carregada de uma paciência antiga, perigosa. Virei-me devagar. Meu corpo parecia leve demais, quase etéreo, como se obedecesse mais à vontade do que à gravidade. Foi então que eu o vi. Ele estava encostado em uma coluna partida, restos de um templo antigo, reduzido a ruínas silenciosas. A pedra ao redor parecia corroída pelo tempo e pela devoção, exalando um cheiro denso de enxofre misturado a incenso antigo. Como preces esquecidas queimando eternamente. Sua presença era dominante
mesmo na imobilidade, moldada pela sombra e pela estrutura do lugar, como se tivesse sido esculpido ali. Os olhos negros, profundos, insondáveis, não apenas refletiam a ausência de luz, mas a absorvia. Havia neles uma inteligência antiga, paciente, quase cruel. Não eram olhos que apenas observavam, eram olhos que reivindicavam, que atravessavam quem os encarasse, carregando uma promessa velada de perdição misturada a fascínio. O magnetismo dele não vinha de gestos óbvios ou sedução escancarada. Nascia da contenção perigosa, do olhar baixo, calculado, da postura relaxada que escondia uma força brutal, predatória, da confiança absoluta de quem sabe, com certeza imutável, que não precisa pedir atenção, porque ela sempre vem. A presença imponente preenchia o ambiente com facilidade perturbadora. As correntes quebradas, as pedras antigas, a própria escuridão pareciam existir apenas para enquadrá-lo, jamais para contê-lo. O ar ao redor tornou-se mais denso, pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. Meu peito apertou sem dor, mas com uma pressão estranha, como se algo dentro de mim estivesse sendo puxado em sua direção. Ao encará-lo, fui tomada por uma avalanche de sensações contraditórias. Medo, um medo primitivo, instintivo, que gritava para eu recuar, e ao mesmo tempo um desejo profundo de me aproximar, de ser vista por aqueles olhos até o último fragmento da minha existência. Senti-me pequena, exposta, lida como um livro aberto, mas também estranhamente segura, como se ali finalmente não houvesse necessidade de fingir força ou controle. Meu coração, ou o que quer que ocupasse o seu lugar, batia em um ritmo irregular, embriagado pela presença dele. "Onde estou?" perguntei. Minha voz saiu fraca, quebradiça, ecoando em múltiplas camadas, como se o próprio espaço repetisse minha dúvida. Ele se ergueu como uma graça felina, lenta, deliberada. Cada passo que dava fazia ondulações suaves se espalharem pelo chão de obsidiana, como se a realidade cedesse sob sua autoridade natural. Quando voltou a falar, sua voz desceu sobre mim como um véu pesado, envolvente, impossível de ignorar. "No limbo que você construiu, Ana", disse ele, pronunciando meu nome com uma intimidade perturbadora. Entre o eco do seu corpo e o sussurro da sua alma, eu esperei por isso. O som da sua voz me atravessou inteira. Não apenas ouvi, senti. As palavras se infiltraram sobre minha pele, despertando lembranças difusas, preces antigas feitas no silêncio da infância, pedidos desesperados que eu já não lembrava de ter feito. Algo dentro de mim respondeu, reconhecendo-o antes mesmo da razão alcançar qualquer compreensão. Seu nome, ele nunca me disse. Chamava-se apenas ele, como se qualquer rótulo fosse pequeno demais para contê-lo. E de alguma forma inquietante, eu sentia que o conhecia, como uma música esquecida, que ao ser ouvida novamente, faz o corpo lembrar antes da mente. Sua presença misteriosa e sedutora, inegavelmente demoníaca, aproximou-se de mim como uma sombra irresistível. Seus olhos negros cravaram-se nos meus e eu me vi prisioneira desse olhar, incapaz de desviar. Ele ergueu o meu queixo com delicadeza possessiva, roçando o polegar em meu lábio inferior. E eu me derreto sob seu toque, rendida, sem forças para resistir. "Você me foi prometida desde o nascimento", murmura ele, a voz como um eco ancestral. "Esperei por você. Poderia tê-la tomado à força, mas desejei conhecê-la de verdade." Sua mão desliza por meu rosto, o polegar traçando a curva da maçã, e eu me inclino instintivamente para esse carinho, enquanto ele prossegue, as palavras tecendo um feitiço ao meu redor. "Eu a vi florescer, vi você se transformar e permaneci ao seu lado nos abismos mais sombrios. Estive com você na solidão que devora, na tristeza que sufoca, quando escolheu o caminho da medicina, quando salvou sua primeira alma, quando perdeu a primeira. Eu me apaixonei por você, Ana, e meu amor por ti é profundo, eterno. Deveria ter recuado quando ele se inclinou, mas não o fiz. Em vez disso, avancei, permitindo que nossos lábios se unissem em um roçar flamejante. Foi avassalador, como se meu corpo reconhecesse de vidas passadas, desperto por uma chama ancestral. Seu beijo era possessivo, voraz, profundo, faminto, como se o sorver dos lábios fosse o ar que o mantinha vivo. E eu retribuí com um desejo oculto, uma necessidade primal que rugia nas profundezas da minha alma.
Ao nos separarmos, emergimos como náufragos das águas abissais de um rio eterno, ofegantes, famintos por ar. Ali, o tempo se estendia como névoa preguiçosa, moldando-se aos nossos caprichos, e o mundo se curvava à nossa vontade. Na primeira vez que nos entregamos ao amor, estávamos à beira do mar, as ondas lambendo nossos pés em carícias salgadas. O céu se abria límpido, a brisa sussurrava segredos suaves, e ele me tocou com reverência divina, beijando e venerando cada centímetro da minha pele, evocando arrepios que dançavam como raios elétricos pelo meu ser. Assim foi em cada união. Cenários se transmutavam como sonhos volúveis, e ele me fazia sentir viva, verdadeiramente vista, amada e desejada como jamais foi em toda a minha existência. Mas a cada fusão de almas, sua essência sombria infiltrava-se em mim, tecendo-se as minhas veias, tornando-se inseparável, tornando-me parte dele. Eu estava irremediavelmente apaixonada por ele, amava-o em todos os sentidos da alma, um amor que consumia cada fibra do meu ser, e a mera ideia de deixá-lo me rasgava por dentro, como se o mundo desabasse sem sua presença. Descobri em uma urgência visceral que precisava dele mais do que do ar que respirava, mais do que da luz que iluminava os dias vazios. Ele preenchia o vazio abissal que sempre carreguei no peito, um buraco negro que devorava tudo ao redor, até que a sua essência o selasse com fogo e sombras. Mas eu não estava morta. Oh, como eu desejei estar! E em um momento cruel, despertei do coma, retornando ao mundo dos vivos como um milagre. Ecoavam as vozes ao meu redor. Para eles, era uma bênção, para mim um tormento inescapável, uma prisão de carne e osso onde a vida se tornava um fardo insuportável. A tristeza de estar viva me sufocava, pois cada batida do coração era um lembrete da ausência dele, uma ferida aberta que sangrava sem cessar. Senti uma falta dilacerante, um vazio que ecoava como um grito silencioso nas profundezas da minha alma. Falta de seu toque, que incendiava minha pele como chamas vivas, de sua voz, um sussurro rouco que ecoava em meus sonhos como um chamado primordial, de seus beijos, quentes e possessivos, que selavam promessas eternas, do seu corpo reivindicando cada centímetro do meu, em uma dança de desejo intenso e incontrolável, onde eu me rendia completamente, fundindo-me a ele em êxtase proibido. Essa separação era uma dor indescritível, um punhal cravado no peito, torcendo a cada respiração, pois percebi com um horror mesclado à aceitação que eu estava marcada, sua para sempre, gravada em fogo sombrio na essência da minha existência. Agora eu via apenas em breves manifestações fugídias, visões etéreas que surgiam como fantasmas na névoa da mente, toques espectrais que arrepiavam minha pele como ecos de um amor perdido, e sussurros insidiosos que influenciavam minha vida, guiando-me por caminhos obscuros. Eu já não era a mesma. Sua essência sombria, infiltrada em mim a cada união anterior, crescia como uma trepadeira venenosa, tornando-me cada vez mais fria para o mundo, isolada em um casulo de sombras. Afastei-me de todos, tornei-me reclusa, uma figura sombria e inalcançável, onde o gelo do desespero congelava qualquer resquício de calor humano, deixando apenas a saudade eterna e a escuridão que ele me legara. Passei por terapias intermináveis, remédios que entorpeciam a mente, diagnósticos frios de depressão e ansiedade que rotulavam o meu tormento como mera doença do espírito. Mas nada bastava. Eram sempre mais sessões, mais comprimidos, mais injeções que prometiam alívio, mas só aprofundavam o abismo dentro de mim. Eu vivia em um conflito constante, um turbilhão de culpa que me devorava. Como ousava desejar a morte quando sobreviver àquele acidente terrível fora um milagre proclamado por todos? Eles me viam como uma sobrevivente abençoada, mas não compreendiam. Como poderiam? Que eu já estava morta por dentro, que meu retorno ao mundo dos vivos fora um erro grotesco na tecelagem do destino, uma falha na matrix da existência que me condenava a uma meia vida de agonia. A dor da saudade era física, um latejar incessante que tornava meu corpo dolorido, como se cada músculo e osso clamasse por sua presença ausente. E o pior de tudo era a ignorância cruel, não saber seu nome, nem mesmo para sussurrá-lo nas noites de insônia, para invocá-lo como um mantra salvador. Ele nunca o revelara, deixando-me órfã de um chamado que pudesse atravessar o véu entre os mundos. Desesperada, passei a buscá-lo por todos os caminhos sombrios que o oculto oferecia.
mergulhando em práticas proibidas que outrora eu teria desprezado como superstições tolas. Comecei com rituais simples, acendendo velas negras sob a lua minguante, traçando círculos de sal e ervas amargas, murmurando encantamentos antigos extraídos de grimórios empoeirados. Evoluí para simpatias mais intensas, oferecendo gotas do meu próprio sangue em altares improvisados, amarrando nós em cordas vermelhas enquanto visualizava seu rosto etéreo. Mas nada bastava. Avancei para sacrifícios mais profundos, imolando pequenas criaturas inocentes, pássaros capturados ao amanhecer, cujos corações ainda pulsavam. Eu ofertava em chamas crepitantes, o cheiro de penas queimadas misturando-se ao incenso de mirra e enxofre. Por fim, arrisquei invocações perigosas, entoando nomes demoníacos em línguas mortas, dançando em transe sob tempestades noturnas, implorando por um vislumbre, um toque, um sussurro que rompesse o véu. No entanto, o silêncio perdurava, cruel e mortífero, como uma sentença eterna que ecoava em meu vazio, ampliando o desespero até que eu me sentisse uma casca oca, consumida pela frustração e pelo anseio insaciável. Um dia, minha mãe irrompeu em minha casa sem aviso, seus olhos varrendo o caos que eu havia criado, os resquícios de rituais espalhados pelo chão, velas derretidas em padrões arcanos, o incenso ainda fumegante e odor acre de enxofre impregnando o ar como um presságio maligno. Ela quase surtou, o pânico contorcendo seu rosto em uma máscara de horror, e em seu desespero descontrolado confessou tudo. Não por escolha, mas impulsionada pelo terror de que ele, a entidade sombria, estivesse cobrando sua dívida ancestral. Suas palavras saíram aos tropeços, entre soluços e tremores. Ela não podia engravidar, um vazio que ameaçava destruir seu casamento com meu pai, que ansiava pela paternidade. Em um ato de imprudência cega, sem buscar orientação em templos ou guias experientes, envergonhada demais para expor sua fraqueza, ela pesquisara rituais proibidos e os executara sozinha, invocando forças além da compreensão mortal. Ele aparecera, concedendo-lhe o milagre de uma filha, mas advertia sobre o preço inescapável. Eu seria devolvida a ele, e a única via seria através de uma morte que condenasse minha alma ao inferno, ao limbo ou ao reino sombrio onde ele me aguardava. Não era um acidente fortuito ou uma partida natural, mas um fim deliberado, uma escolha que maculasse a essência eterna. A revelação me atingiu como um raio, despedaçando as últimas ilusões de uma vida normal, revelando que meu destino fora selado antes mesmo do meu primeiro sopro. O impacto foi avassalador, uma mistura de traição, compreensão e alívio perverso, como se as peças de um quebra-cabeça macabro finalmente se encaixassem. Minha mãe, arrasada por lágrimas e remorso, implorou meu perdão, mas eu a acalmei com promessas vazias. Jurei que jamais tiraria minha própria vida, pois como médica aquilo era inaceitável, um juramento hipocrático que eu fingia ainda honrar. No entanto, no fundo da minha alma, a verdade ecoava. Como médica, eu sabia exatamente o que fazer, como tornar o ato rápido e irrevogável, veloz demais para qualquer salvação humana. A profundidade da minha decisão era um abismo sem fundo, uma escolha forjada no fogo do amor e do desespero, onde o medo da eternidade sem ele superava qualquer terror do desconhecido. Não era um impulso passageiro, mas uma resolução meditada, pensando cada consequência. O abandono da profissão que salvara vidas, o sofrimento que infligiria aos que me amavam, a condenação espiritual que me aguardava. Ainda assim, o anseio por ele eclipsava tudo. Eu escolheria a danação 1000 vezes para sentir seu abraço novamente. Quando passei o bisturi pela jugular, o corte preciso e letal, sussurrei nas sombras que se fechavam ao meu redor. Estou voltando, meu amor, e agora é para sempre. Escolhi morrer para o mundo dos vivos. Optei pela morte condenatória que me arrastaria de volta para ele. Uma ponte de sangue e renúncia sobre o abismo dos planos. Renasci no inferno ou no limbo. Pouco me importava o nome do reino sombrio. Ali e agora era o meu lar eterno, envolto em névoas eternas e chamas sussurrantes. Nos braços dele, enfim completa, o amor predestinado transmutava dor e êxtase, solidão e impertencimento absoluto.
Pela primeira vez na existência, eu sabia com uma certeza transcendental que estava exatamente onde deveria estar, ao lado dele, fundida em uma eternidade de sombras e paixão inquebrantável, onde a felicidade brotava da escuridão como uma flor noturna, plena e irrevogável.